David Paulinshu, do livro A Quarta Dimensão. A quarta lei da fé para o processo da incubação. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro passo: orar de forma específica, uma imagem vívida e real. Segundo passo: orar com fé. Orar com fé e com um desejo ardente de alcançar aquilo que você deseja. Terceiro passo: você deve orar até que consiga a segurança, a substância, o papel legal que assegura a sua bênção. E quarto passo: você precisa agir como Deus age, chamando as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isto significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se já fossem. Abraão era um senhor de 100 anos e Sarai era uma senhora de 90. Ambos tinham um desejo muito claro, ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhes fez uma promessa e quando eles tiveram a segurança, a substância, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhes chamarás Sarai, porém Sara. Isto está em Gênesis capítulo 17 e o versículos 5 e 15. Abraão protestou um pouco: pai, as pessoas irão rir de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho e tu dizes que vais trocar meu nome para pai de numerosas nações e vais chamar a Sarai de princesa? O povo todo vai dizer que eu estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como eu faço. Eu chamo para a existência coisas que antes não existiam. E se tu não falas claramente como se já tivesses, o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abrão trocou de nome. Chegando-se para a esposa, disse: minha esposa, meu nome foi mudado. Deus mudou meu nome. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido: Abraão, a janta está pronta. Estas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só! Chamaram-no de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai, está tão ansiosa por um filho, sendo já de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena! Então ouviram uma voz de barítono que dizia: querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram a perguntar os aldeões. Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos. Mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa.
E exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho de sua segurança, substância, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis no reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você a menos que o faça por intermédio de sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda. Mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas ao morrerem Moisés e Josué e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a se desviar de Deus e parou o Senhor Deus de se manifestar a eles em poder. Deus deseja manifestar-se mediante você hoje, assim como ele se manifestou mediante Jesus Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto o era antes e depende de você a levar a palavra de Deus a sério ou não. Afirmo que posso construir uma igreja para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior da pessoa. O que é engendrado em seu coração e mente está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito e por meio de seu espírito ela se materializa em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança, a substância, e a proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente. Para as margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, me ajude, os egípcios estão chegando. E Deus respondeu dizendo para ele: Moisés, por que clamas a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar ordem. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado. Mandou que o mar se acalmasse. Ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Atos capítulo 3, versículo 6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou:
apruma-te direito sobre os teus pés. Atos capítulo 14 e o versículo 10. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. Diz-nos a Bíblia em Tiago, e a oração de fé salvará o enfermo. Deus nos pede claramente que curemos os doentes, de modo que, em minha igreja, curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Me apresento perante os irmãos e clamo: estais curado, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste e para as dezenas e centenas as pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo em uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos reunido cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno e bem para minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste bem na minha frente, Senhor? Depois de vê-la, eu não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar o máximo para ela, enquanto pregava. Olhava para o outro lado e então subitamente voltava a olhar para outra direção, pois para a vista desta mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente me falou ao coração dizendo: desce e levanta esta mulher. Respondi: querido Espírito Santo, realmente queres que eu desça e a levante? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo. Eu estou apavorado, Senhor. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta essa mulher. Me recusei dizendo: oh não, eu estou com medo, Senhor. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada logo depois de seus olhos se abrirem. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a me dizer: desce e levanta essa senhora. Respondi: Pai, ela está tão deformada e estou apavorado. Nos últimos momentos do culto eu cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei em sussurro para que os outros não me ouvissem. Eu disse: Senhora, se desejar, pode se levantar dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma. Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu para aquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos me perguntam se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons, somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou lhes dizer qual o único dom que eu tenho: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então, o Espírito nos segue. A Bíblia não diz que o sinal seguirá para a frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo o seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você
E agora você conhece os elementos necessários na incubação, a fim de tornar sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claros. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição. E então ore até que tenha a substância, a segurança. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança. E tudo o que você desejar, simplesmente tudo, Deus concederá para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua saúde e para as suas finanças, em o precioso nome de Jesus. Muito obrigado você que está acompanhando essas preleções. Nós vamos continuar com o estudo sobre a quarta dimensão nas palavras do Dr. Paul Inchou. Prazer imenso estar com você. Muito obrigado por esse privilégio de estar compartilhando esses ensinamentos com você. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like, é muito importante. E deixe o seu comentário. Diga de onde você está nos acompanhando. Fale o seu testemunho, isso é muito importante para fortalecer a fé de outras pessoas. E abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Com certeza é o melhor valor, porque as coisas de Deus são sempre as melhores. Que Deus abençoe você, sucesso na sua caminhada, muita paz e muita luz. Eu sou o pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas em Guarabira.